Oi, gente, é com muita alegria que nós começamos, através desse primeiro vídeo, alguns encontros para conversarmos, afinarmos mais as nossas ansiedades, dificuldades com aquele ministério que Deus colocou em nossa mão, que é da pregação, que é levar a palavra de Deus. Então, eu organizei nesse primeiro vídeo uma aula introdutória sobre a arte de pregar, né? Sobre o privilégio que nós temos de ter sido escolhidos por Deus, né, entre nós, para levarmos a palavra de Deus. E essa arte de pregar, ela é chamada de homilética. Talvez a gente não tenha muita intimidade com esses termos, mas é importante para a gente poder se situar melhor. Então a gente vai identificar hoje, nesse primeiro encontro, tratando sobre a homilética, como a arte de preparar o sermão. Essa homilética, ela é fruto de outras circunstâncias, de outras perspectivas também a respeito do estudo da palavra de Deus. Ela surge a partir da hermenêutica, que a hermenêutica é uma proposta de um método de estudo especificamente da Bíblia, né, dos textos sagrados, todos os textos sagrados, e a hermenêutica ela se apresenta então como sendo essa ciência da interpretação. É você ter acesso ao texto sagrado e, a partir dele, promover, então, essa interpretação desse texto. Mas, de uma maneira mais aprofundada, a gente tem a exegese. Também é um termo que nos leva para uma interpretação do texto bíblico em sua história e no seu sentido original. É algo mais profundo, algo mais específico daquele contexto, daquele momento, qual era a circunstância em que aquele texto foi escrito. Quando a gente faz essa aproximação, então é um trabalho de exegese. E depois disso a gente vem então para a homilética, que é o quê? É a arte de comunicar. É depois de você ter tido acesso ao texto sagrado, de você compreender o contexto, a história desse texto sagrado, você poder então comunicar, você poder então anunciar e levar para outras circunstâncias, para outros contextos, esse texto sagrado. Então, quando a gente fala na homilética, é preciso a gente compreender a origem dessa palavra. Ela tem a sua raiz no grego, inicialmente a partir da palavra homiléticos, que com o passar do tempo foi se transformando em homilos e chegou em homilia, que é um termo que é mais comum para nós, que representa a multidão, a Assembleia do Povo. Era um momento de que as pessoas se reuniam para ouvir. Alguém falava, fazia essa homilia, né? Então, essa perspectiva ela foi muito utilizada, sobretudo, a partir do século XVII, quando o cristianismo, então, se aproveita das características básicas da retórica, que é originada principalmente pelos gregos, né, pelos estudiosos, e levou isso para a igreja, dando então o nome de homilética, que a gente conhece então como sendo essa arte de falar, a arte de convencer, a arte de persuadir. Então, para a preparação do sermão, a homilética, que é essa arte de preparar essa fala, ela deve ter alguns passos. E o que os estudiosos, os teólogos comentam, eu fiz então um apanhado dos principais passos para a gente refletir então a respeito daquilo que a gente precisa fazer para o nosso exercício ministerial. E os passos que são mais destacados, a gente tem inicialmente a oração, o texto, que é o texto que vai ser a referência para a nossa reflexão, para a nossa pregação, a meditação, a interpretação, o esboço e a comunicação propriamente dita do texto. Então a gente vai ver nesse encontro agora cada um desses passos. A gente inicia com a oração, né? Antes de preparar a fala, antes de pensar em como a gente vai falar, a primeira coisa que a gente precisa considerar é a necessidade e a importância da oração. Ela é imprescindível. Por quê, queridos? A gente percebe a oração como sendo uma atitude constante na vida dos primeiros apóstolos, da igreja primitiva. Então a gente tem, a partir do livro de Atos, alguns exemplos de que para se falar, qualquer pregação que era pensada, qualquer texto, qualquer sermão que era planejado, ele começava da oração. Isso a gente tem a partir do estudo do livro de Atos, sobretudo
como se inicia a igreja primitiva, que é o livro de Atos que vai narrar para a gente. Então, pela perseverança, né, que eles perseveravam em estar junto e estudando. Em todas essas referências que vocês podem conferir depois, o que a palavra nos ensina? Que eles perseveravam juntos no ensino e na oração. Então, qualquer transmissão da palavra de Deus, qualquer pregação, qualquer sermão que for ser elaborado, ele tem que ter como ponto de partida a nossa oração. No exercício de perseverança, tendo a oração como prioridade para qualquer trabalho nosso no reino de Deus, como uma atitude também de devoção. A nossa devoção ao nosso Deus e ao nosso Senhor, também de compromisso com a palavra de Deus. Quando oramos, estamos nos comprometendo com Deus, que é o autor dessa palavra. Então, esse é o primeiro passo. Depois de termos passado por esse momento de oração, vamos então fazer a seleção do texto. É o segundo passo na homilética para prepararmos o nosso sermão. E quando a gente pensa no texto, a gente vai pensar então no tema que a gente vai pregar e alguns cuidados são importantes. Primeiro, escolha textos que falem ao seu coração. Independente do que vamos falar e de para quem vamos falar, sobretudo temos que nos preocupar em falar inicialmente para a gente. A pregação é sobretudo para nós. Então, quando formos selecionar um texto, vamos pensar em textos que falem ao nosso coração, porque é muito sofrido eu falar de algo que não me toca, que não enche o meu coração de emoção, de sentimento. Então, escolha algo que, antes de tudo, fale ao seu coração. Outro cuidado, escolha textos que você tenha intimidade. Queridos, a palavra de Deus não é um livro qualquer como outro que a gente lê e depois fecha a capa, guarda e esquece. É um livro que a gente precisa se relacionar, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então, dentro de todos os textos que a Bíblia tem de opções para nós pregarmos, escolha aqueles que você tem mais intimidade, porque certamente isso vai fluir melhor no seu sermão. Outro cuidado, escolha textos que correspondam às necessidades dos ouvintes. A gente tem que identificar para quem vamos falar, que contexto é esse, qual é a situação, quais são as características desse público, se é um público jovem, se é um público mais velho, se é criança, se é um público com a sociedade, com um caráter social diferente. Temos que ter todos os cuidados com as características desse público para também selecionarmos o nosso texto. E outro cuidado ao planejarmos os nossos sermões é explorar a variedade de textos bíblicos, né? Porque tem gente assim, eu particularmente eu me sinto muito à vontade em pregar sobre as parábolas que Jesus contava, mas a gente não pode e não deve ficar preso apenas a um estilo de texto, né? Temos que falar das epístolas, das profecias, dos salmos, enfim. Toda a variedade de texto, de opções de textos que a Bíblia nos possibilita ter, para que a gente não fique. Claro que cada um vai ter uma característica, né? Textos mais poéticos, as profecias, enfim. Mas a gente precisa ter também essa opção de variar sobre os textos bíblicos. Depois de termos cuidado com a oração, a seleção do texto, precisamos ter um tempo de meditação. E na meditação, alguns exercícios da meditação, eles nos ajudam muito a prepararmos o nosso sermão. Primeiro, esvaziar nossa mente. Quando estivermos nessa preparação do sermão, a primeira coisa que precisamos também ter cuidado é de tentar esvaziar tudo quanto já ouvimos falar a respeito daquele tema. Claro que tudo isso é muito importante, mas para a gente preencher com novidades a nossa mente é preciso esvaziar. Então tem esse momento de meditação, de esvaziar sua mente para deixar o novo chegar a respeito daquilo que você vai falar, que você vai pregar. Concentre-se no tema específico desse texto. De que fala esse texto? Qual é o tema central desse texto? Busque, especifique-se nele, concentre-se nele para buscar mais informações a respeito dele. Entenda os significados do tema, porque dependendo do tema que a gente vai pregar, em contextos diferentes, ele pode ter significados diferentes. Então é importante a gente situar o contexto, o processo histórico do tema naquela circunstância. Busque o tema em diferentes partes da Bíblia. Exatamente isso, porque de repente a gente está falando, por exemplo, a relação homem-mulher, ou então a criação de filhos, qualquer que for o tema, dependendo do contexto, a gente precisa ver como é que na Bíblia ele é
é tratado de uma forma geral. Então, vamos buscar esse tema no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para a gente poder fazer também uma abrangência maior. E, por fim, fale para você mesmo. Às vezes a gente não tem esse tempo, mas é importante. Quando você tiver definido o tema que você vai pregar, faz esse momento de meditação, de esvaziar sua mente e fale para você mesmo. A pregação ela é sobretudo para nós, como eu já falei. Então, pense em tudo que você organizou a respeito da sua pregação, do seu tema e fale para você mesmo. O quarto passo na preparação do nosso sermão, depois de termos orado, lido o texto, meditado no texto, temos que ter o cuidado de fazer a interpretação desse texto. E para o processo de interpretação, queridos, é importante a gente primeiro entender o texto. Se a gente não conseguiu compreender, é melhor que você ou veja outro texto ou deixe mais para frente essa mensagem para você se apropriar melhor. Então, entenda esse texto, conheça esse texto e, sobretudo, aplique no contexto atual. Porque senão a gente não consegue fazer a relação da palavra de Deus nos diferentes momentos da história. O que tudo aquilo que falou para Abraão, que falou para Isaac, que falou para Jacó, fala hoje para mim? É preciso fazer essa relação, trazendo para o nosso contexto atual a importância do tema selecionado, daquilo que você vai pregar. E por fim, depois de termos feito essa oração, a seleção do texto, a meditação e a interpretação, a gente precisa registrar. Isso mesmo, pega papel e caneta e vamos rabiscar. Infelizmente a gente tem perdido muito essa prática, mas isso é um processo cognitivo indispensável para a preparação também do nosso sermão. Escreva, defina e escreva o tema e o título da sua pregação. Anote o texto base da sua pregação. Defina tópicos. Não é necessariamente, mas fica mais organizado. E aí a sugestão é que a gente utilize no máximo 3, 4 tópicos. Do máximo 5, para que não fique também muito extenso. Porque quando você cria o tópicos, você se organiza mentalmente e o público também consegue acompanhar melhor o desenvolvimento do seu sermão. Então, defina esses tópicos. E ao final, claro, faça a aplicação desse tema, traga para o nosso contexto o que tudo isso quer nos dizer. Então, faça essa conclusão fazendo a aplicação desse tema para a nossa realidade hoje. E por último, queridos, o tema ele precisa acompanhar todo o sermão. Eu não sei se vocês já se depararam com a situação de que às vezes a pessoa começa a pregar, lê um versículo, sai do versículo e nunca mais volta para o versículo. Já me vi em muitas situações assim. A pessoa começa a pregar sobre um determinado tema, sobre perdão, e no final ela fala de coisas completamente fora do tema, se perde. Então veja bem, lá da definição do texto até a conclusão, o tema tem que estar acompanhando o raciocínio o tempo todo. Então, se eu estou falando de perdão, do início, da leitura do texto até a minha conclusão, eu tenho que estar associando tudo ao perdão, para não fugir. E, finalmente, vamos comunicar. Já oramos, já escolhemos o texto, já meditamos, fizemos a interpretação, já registramos o nosso esboço e agora vamos então comunicar, vamos levar a mensagem. E aí no processo de comunicação, queridos, é importante prestarmos atenção em alguns cuidados também. Primeiro, a mensagem deve ser clara e objetiva. Por isso a importância de fazer um esboço, para você ter um começo, um meio e um fim, para a gente não ficar rodando e se perdendo. Usar termos acessíveis, termos que sejam adequados ao público para quem você vai falar. Cuidado com os vícios de linguagem. Eu tenho feito esse exercício, buscado me concentrar para evitar determinados vícios, que é natural, infelizmente nós temos esses vícios, mas precisamos ter o cuidado de não sermos repetitivos, de não sermos cansativos em alguns vícios que dificultam a comunicação. O corpo também fala, cuidado com os gestos, mas também a gente não precisa ficar tão atento ao ponto de ficar congelado, parado, feito um robô.
essa interação ela se dá pelo gestual, mas que seja um gestual cativante, envolvente, sem muitos exageros, mas que prenda a atenção do público, que faça o público querer ficar olhando e prestando atenção naquilo que estamos comunicando. Evitar ficar com algumas posturas, dando a ideia de cansaço, se encostando, se deitando, colocando a mão, enfim, o corpo também fala muito. E finalmente, olhe para as pessoas. Enquanto estivermos falando, busque o olhar das pessoas para que elas se sintam acolhidas no seu discurso, para que elas se sintam importantes naquele discurso, para que elas se sintam dialogando com você. Então, olhe para as pessoas. Às vezes, me dá muita agonia quando eu estou conversando e vejo que as pessoas falam olhando para o horizonte, para qualquer outro lugar que não para nós. Então, ao pregarmos, ao comunicarmos, sobretudo agora nesse tempo de pandemia, que temos falado muito para as câmeras, então, olhe para as pessoas, evite ficar olhando para a tela, para baixo ou para cima, para que as pessoas, então, se sintam acolhidas e recebidas através do nosso sermão. Bom, rapidamente são essas sugestões que eu trago e eu espero que tudo isso tenha contribuído, mesmo que de maneira muito breve, para nosso estudo, mas nós vamos continuar falando agora detalhadamente de cada uma das etapas da preparação do nosso sermão. Que Deus, então, nos abençoe e até o nosso próximo encontro.